Boa noite, seja bem-vindo. Viramos aqui a página neste Jornal de Domingo. A minha convidada hoje, Fátima Mariano. Ela é licenciada em Ciências da Comunicação, mestre e doutora em História Contemporânea. É jornalista desde 1997, agora investigadora do Instituto de História Contemporânea da Nova. Trabalhou no Diário de Notícias, no Jornal de Notícias e em maio de 2018 fundou o jornal digital Os Bichos, que foi várias vezes premiado. Edita agora Grandes Mistérios da História de Portugal, com episódios fascinantes. São muitas histórias. Fátima, boa noite, bem-vinda. Boa noite. Histórias muito desconhecidas da nossa história, algumas curiosas. Se calhar começava por uma que já foi cena de humor. Afinal, há fundamento quando dizemos que mulheres bonitas são mesmo em Hermesinde. Parece que sim, João. Tivemos um Boa concurso noite. para a mulher mais bonita de Portugal, que foi uma coisa assim. No início do século XX, ainda no tempo da monarquia, a Ilustração Portuguesa, que era o magazine da época, decidiu lançar um concurso para descobrir qual era a terra onde existiam as mais lindas mulheres de Portugal. E o concurso desafiava os fotógrafos amadores e profissionais a fotografarem as mulheres das suas terras e enviarem para o magazine essas imagens. Infelizmente não teve muito sucesso na época, não consegui perceber porquê, mas foi uma primeira tentativa de eleger a Miss Portugal. Terá sido um ensaio nessa época. E aí tínhamos as candidatas dos fotógrafos, que não deve ter sido coisa fácil. Tu viste essas fotografias? As mulheres são muito diferentes das que temos hoje em Portugal. Certamente que sim. Eram mulheres de há 100 anos. O vestuário era completamente diferente. Foram fotografadas, sobretudo, mulheres trabalhadoras do povo, as varinas, as mulheres dos pescadores. Portanto, toda a indumentária era muito diferente da época atual. E mesmo a postura eram retratos quase à la minute, muito com os seus trajes de profissionais, mas muito tímidas, muito diretas, muito quase não enfrentando a câmara também, porque aquilo era algo novo para elas. Mas foi uma história muito interessante que também descobri por acaso e achei fascinante. As outras, está aqui quase o registro jornalístico nesta forma de contar estes pedaços do que vai acontecer em Portugal. Ouvimos falar das lendas do Dom Sebastião, dos regressos. Abordas também o tema com aqueles que foram aparecendo. Se calhar pode ter aparecido até o próprio Dom Sebastião, não sabemos, até hoje. Sim, não sabemos. Eu não creio, pelo menos da investigação que eu fiz, não creio que alguns desses falsos Dom Sebastião fossem de facto original, o rei. Não é? Ainda hoje há uma controvérsia sobre se os restos mortais que estão no Mosteiro de Jerónimos em Lisboa, se são do rei, desaparecido em Alcácer Quibir, ou morto, não é? Não se sabe se foi morto ou se desapareceu por isso simplesmente, se são dele ou não, até porque a inscrição que está no túmulo também deixa essa dúvida, não dá certeza de que é ele, mas também não diz que não é. Há dois investigadores, um português e um espanhol, que garantem terem informação fidedigna que de facto é Dom Sebastião que está no Mosteiro de Jerónimos. Já pediram para serem exumados os restos mortais, para serem feitas análises, para se comprovar e de uma vez por todas resolver este mistério, que eu acho que tendo essa possibilidade era de facto mais do que tempo de se acabar com este mistério, mas não obtiveram resposta que eu saiba. Mas continuamos a olhar para a Manhã de Nevoeiro, mesmo depois do Frei Luís de Sousa, mesmo depois de muitos romeiros que bateram inúmeras portas neste país. É uma história que não conseguimos fechar, não é? Não conseguimos, sim. E por isso eu digo e defendo que, tendo possibilidade agora com todo o avanço da tecnologia e da ciência, de se tentar provar de facto se é ou não Dom Sebastião que está no túmulo do Mosteiro de Jerónimos, acho que era uma boa oportunidade de resolver pelo menos esse mistério que a nossa história ainda tem. Olhando para casos curiosos, um rei incestuoso, bígamo, e que foi excomungado, o Dom Afonso III, temos outra imagem deste rei e de muitos outros. A verdadeira história foi sempre guardada, foi sempre quase escondida. Normalmente tendemos a olhar para a história, para os grandes acontecimentos políticos, económicos, culturais, religiosos. Muitas vezes esquece a história local, que é extremamente importante e muito rica. Tem alguns episódios que se relacionam com a história local e acabamos por esquecer um outro lado destas personagens da nossa história. E eu tentei resgatar esse outro lado através da minha experiência também como jornalista, relatando com uma linguagem muito simples, muito acessível para chegar a um grande público. E de facto Dom Afonso III foi uma personagem que me surpreendeu porque ele sobe ao trono
trono depois de ganhar a guerra contra o irmão, Dom Sancho II. Era casado com uma condessa francesa, 20 anos mais velha do que ele. Quando ele assume o trono, conquista as últimas terras do Algarve, o rei de Espanha reivindica que as terras são dele e então, para não haver aqui uma guerra entre os dois reinos, Dom Afonso III aceita casar com a filha ilegítima do rei espanhol, Dona Beatriz, que é prima dele em terceiro grau, e por isso, para casarem, teriam que pedir autorização ao Papa, e não o fizeram. Ela teria 9 anos ou menos de idade, segundo alguns autores. Ou seja, era menor de idade, porque na altura as mulheres só podiam casar aos 12 anos, embora os relatos digam que o casamento só foi consumado mais tarde, o que também é muito curioso. E, portanto, ele casa com uma prima, sem pedir a dispensa papal, ela é menor de idade e ele estava casado com a condessa Matilde. Com a tal condessa. Matilde, que depois, quando sabe, veio a Portugal tentar resolver o assunto. Falas também no primeiro código da pirataria, escrito por portugueses. Nós gostávamos da desordem, mas era preciso entre os piratas que as coisas não fossem sem lei. Sim, eles eram piratas e eram os assaltantes do alto mar, mas tinham regras entre eles para que as coisas também corressem bem, não é? E, portanto, esse primeiro código de pirata terá sido elaborado pelo Bartolomeu Português, que era um pirata que se instalou nas Antilhas, numa altura em que aquela região era muito apetecível pelos piratas, porque era a rota onde iam os navios. Nós falamos de conquistas, mas muitos desses atos foram de pura pirataria que dariam filmes fantásticos. Fantásticos mesmo. Aliás, o Pirata das Caraíbas também é muito inspirado nestas aventuras destes piratas desta época. E este primeiro código depois inspirou outros códigos. Cada barco, de acordo com aquilo que eu li, cada barco depois tinha o seu próprio código, as suas próprias regras. Toda a tripulação teria direito a voto, o saque era dividido por todos os elementos de tripulação e as regras tinham de ser respeitadas, caso contrário eles eram abandonados numa ilha deserta com alguma comida e água e armamento, mas eram completamente ostracizados. Os piratas portugueses. Há também uma outra história fantástica que conhecemos quando começámos esta epopeia, nomeadamente por África, fomos trazendo os animais. O rei de Portugal quis mostrar o seu poder até ao Papa com uma mostra destes animais. Este Dom Manuel é um rei fascinante e este trazer para a Europa desta bicharada foi uma coisa que marcou aquela época. Sim, Dom Manuel I tinha um mini zoo privado, ele gostava muito de animais exóticos, alguns eram-lhe oferecidos, outros ele próprio comprava. E esse episódio que eu conto foi da oferta de uma ganda, que é o termo indiano para o rinoceronte indiano, que foi feita por Afonso de Albuquerque ao rei Dom Manuel I. E era a segunda vez que o rinoceronte indiano pisava solo europeu. A primeira vez tinha sido na antiguidade, portanto não havia quase memória da presença de um animal desses em solo europeu. Despertou muita curiosidade, vieram pessoas de várias partes do país ver quando ele chegou às praias de Belém, em Lisboa. Despertou muita curiosidade, ele houve um desfile e depois o próprio rei Dom Manuel colocou em disputa com um elefante, porque são inimigos mesmo no seu ambiente natural, colocou-os em confronto, o elefante fugiu aterrorizado quando viu a ganda. Ainda por cima o rinoceronte indiano ainda é mais pequeno do que o africano, mas de facto o elefante aterrorizado fugiu. O Dom Manuel I depois oferece a ganda ao Papa, na altura, era o segundo animal exótico que ele oferecia ao Papa, tinha oferecido o elefante uns anos antes, aliás ficou conhecida a história pela viagem do elefante do José Saramago. Exatamente, sim, que relata essa. Exatamente. Já essa tinha caminhada oferecido, dos bichos. e então ofereceu também este rinoceronte indiano, fez uma paragem ainda em França para que o rei francês pudesse vê-lo também, porque estava fascinado com as descrições que chegavam em toda a Europa sobre este animal. Antes de chegar à Itália houve um naufrágio e a ganda morreu, porque ia dentro de uma jaula acorrentada, não conseguiu salvar-se. O corpo foi recuperado, foi empalhado e foi oferecido ao Papa de qualquer maneira, mas morto, não vivo. Há também uma outra história aqui, a rainha portuguesa que ninguém conhece. Que rainha era esta? A Dona Mecia Lopes de Haro é uma rainha pouco conhecida, de facto,
mas que também a história dela é extraordinária. Ela casou com o nosso rei Dom João II, o tal irmão de Afonso III, excomungado, incestuoso, bígamo. Ela era uma dama de Castela, era já viúva quando casou com o nosso rei. O casamento não foi visto com bons olhos pela nobreza portuguesa por causa das intenções de Castela relativamente ao nosso reino. E ela tinha uma grande influência sobre o nosso Dom Sancho II. Foi um período muito conturbado por causa do clero, dos impostos que eram cobrados ao clero. A própria nobreza não estava satisfeita com o governo do rei e culpava-se muito esta rainha, Dona Mecia Lopes de Haro, por influenciar e dar maus conselhos ao nosso rei. Nomeadamente taxar a igreja. Nunca foi uma boa ideia. Exatamente. Até nos dias de hoje mantemos esse problema. Exatamente. Taxar a igreja e as igrejas. Como? É verdade, é verdade. E numa determinada noite, e esse é um dos episódios que também ainda não está totalmente fechado, a rainha é retirada do seu palácio. Algumas teses dizem que ela terá sido raptada pelo cunhado, o futuro Dom Afonso III. As teses mais consentâneas, consensuais, dizem que ela própria terá simulado o seu rapto. Ela é retirada do castelo durante a noite por 2 cavaleiros disfarçados, vai para o castelo de Ourém, que era seu, por dote, e Dom Sancho II reúne uma série de homens, vai por ali fora atrás dela, tenta resgatá-la, não consegue, é apedrejado, humilhado, e é aí que se dá o início do fim da sua derrota e do seu reinado. Outros reis de que falas, o rei Martinho e a rainha Matilde. Que história é esta? O rei Martinho era o filho do nosso primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, era o segundo filho varão. O primeiro, o infante Henrique, morre em tenra idade, era ele supostamente o herdeiro ao trono, porque era o primeiro filho varão. Morre em tenra idade e, portanto, o segundo filho varão era o Dom Martinho, porque nasceu no dia de São Martinho, foi batizado em honra do santo. Com a morte do infante Dom Henrique, o trono seria herdado por Dom Martinho, embora na altura também pudesse ser herdado pelas mulheres. Eles tinham 3 irmãs, o Dom Martinho tinha 3 irmãs mais velhas e poderiam herdar. Mas a linhagem que seguia era a herança pelo trono, pela linha masculina. E, portanto, Dom Martinho passa a ser herdeiro do trono quando o irmão mais velho morre, só que Dom Martinho não era um nome muito pomposo para a época, para um rei que ia herdar o governo de um reino ainda muito recente. Portugal tinha sido reconhecido há muito pouco tempo. E, portanto, com 1 ano de idade, ele muda de nome, é rebatizado para Dom Afonso. E muda o nome porque o nome não era pomposo. É uma história fantástica. O nome não era um pomposo, sim. E a própria irmã, Dona Teresa, também, ela muda o nome depois de casar. Ela casa com um conde da Alsácia, vai viver para lá e muda o nome porque os flamengos não conseguiam dizer Dona Teresa. Então muda o nome para Dona Matilde. Passa a ser conhecida pela Condessa Rainha Dona Matilde também. Claro, são outros nomes de outras histórias. Como é que foi entrar neste universo da parte escondida da história? Foi um desafio muito interessante lançado o ano passado pelo meu editor, o Rui Conceiro. O objetivo era tentar encontrar episódios da nossa história coletiva, que fossem menos conhecidos do grande público e que mesmo dentro da academia por vezes fossem pouco explorados. Muitas vezes aparecem notas de rodapé. E a partir de um conjunto de episódios, alguns dos quais eu já tinha memória, outros que me foram chegando por via de amigos e colegas, parti à descoberta deles. Durante a investigação fui encontrando outros, alguns pequenos pormenores, nomeadamente a questão onde estão as ossadas do Dom Sancho II, porque ele parte de Paris e quando perde a Guerra Civil com o irmão, é enterrado na Catedral de Toledo, são feitas obras mais tarde, e quando Salazar, já no século XX, tenta trasladar os seus restos mortais para cá, ninguém lhe consegue dizer onde é que estão as ossadas. Claro, podem-se ter perdido nas obras. Exatamente. E essas são pequenas histórias que eu fui descobrindo à medida que mergulhei nos arquivos, na documentação, na bibliografia, e foi assim que estas histórias nos foram surgindo.
Fátima, foi um prazer ter-te aqui Muito nesta obrigada. página 2. Vamos fazer hoje a última edição desta série. Voltaremos depois do verão com outras conversas, outros convidados. Passe uma boa noite. A informação na 2 regressa amanhã às 9h30. Boa noite. Até amanhã.